de Deuteronômio, capítulo 16. Deuteronômio, capítulo 16. Nós vamos ler os primeiros versos. Deuteronômio, capítulo 16. Especialmente, nós vamos ler sobre as festas e depois, do verso 18 em diante, nós vamos expor no outro momento. De 1 até o 17 e depois nós vamos expor no outro domingo a outra parte. Diz assim a Escritura Sagrada: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor, teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor, teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado 7 dias, nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias, em todo o teu território. Também da carne de que sacrificares à tarde no primeiro dia, não ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Sairás pela manhã e voltarás às tuas tendas. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus, nenhuma obra farás. 7 semanas contarás quando a foice começar na seara. Entrarás a contar as 7 semanas e celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e o teu filho e a tua filha, e o teu servo e a tua serva, o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro e o órfão, a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Lembrar-te-ás que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos, e os cumprirás. A festa dos tabernáculos celebrá-la-ás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Alegrar-te-ás na tua festa, tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, o levita, o estrangeiro, e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas cidades. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor, teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor, cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Senhor, mais uma vez abrimos a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz, e nós pedimos ao Senhor que nos ajude no entendimento da Tua palavra, desvende os nossos olhos e possa tornar Cristo conhecido e glorificado no nosso meio. A Tua palavra, poderosa palavra do Senhor, possa falar poderosamente ao nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. A vida cristã, irmãos, ela é feita, segundo a própria revelação bíblica, de esperança. Se é uma palavra que marca a vida cristã, é a palavra esperança. Sem esperança, nós
sucumbimos diante das nossas lutas nesse mundo. Lutar contra o pecado sem esperança é alguém ir para uma luta sabendo que vai perder. Isto é, eu não sei qual o valor da luta, qual o papel da luta. Viver sem esperança é participar de uma guerra sabendo que já está derrotado. É não ter perspectiva, é não ter propósito. A diferença é que a nossa esperança e a esperança do cristão na Escritura Sagrada, ela não é colocada na expectativa que cada um individualmente cria do que é a esperança, do que é o futuro. Não são as minhas próprias expectativas que serão cumpridas, mas aquelas que foram prometidas na palavra de Deus. Nelas eu posso ter esperança, eu posso confiar. E a Escritura, ela não revela, isso é importante, não é? Que todo benefício é sentido, provado ou adquirido no sentido de que eu vou viver ou provar dele nessa vida. Não significa que toda vez que eu recebo benefício do Senhor, eu recebo ele na sua totalidade e nessa terra e nessa vida eu tenho todas as coisas. Ora, se fosse assim, não haveria necessidade de esperança. Uma vez que Deus em Cristo me deu tudo isso e eu já tenho tudo isso em Cristo, qual seria a minha esperança? Se eu já tenho a eternidade no sentido do gozo, se eu já tenho a vida eterna no sentido do gozo, da plenitude, qual é a ideia da esperança? Para que a esperança? Então, a maneira de Deus se revelar na Escritura é sempre nos dando aquilo que é o fundamento de tudo que teremos, tendo nos concedido todo o bem, sem ainda provarmos no grau perfeito tudo aquilo que nos foi dado. Nós provamos no grau determinado do tempo em que vivemos, mas não na totalidade da eternidade, quando nós entraremos no paraíso. Nós ainda não provamos dessas verdades lá, nós provamos dessa verdade aqui ainda. E por que isso? Qual a razão disso? A razão disso é porque há uma característica da nossa fé, a nossa fé é impaciente. Essa é uma característica da fé. A fé é verdadeira, eu não estou dizendo que ela não é verdadeira, mas ela é impaciente. Então o que é que Deus produz em nós? Paciência. A ponto de Paulo dizer que ele se alegra nas próprias tribulações, porque as tribulações elas vão produzir paciência. Por que Paulo vai começar com essa linguagem? Paciência. Porque essa é uma das maneiras de Deus tratar com as nossas fragilidades. Nós já temos tudo isso, mas não na plenitude. E isso nos faz ter esperança. Isso nos faz ter paciência. Porque o tempo em que todas essas coisas virão e serão manifestadas, esse tempo é determinado por Deus. Mas nós estamos seguros do lado daqui. Porque quem fez a promessa é fiel. A Escritura, no texto que nós lemos, ela fala, no texto específico aqui de Deuteronômio, ele fala de 3 festas. Né? A primeira festa da Páscoa, a segunda festa, chamada Festa das Semanas ou do Pentecostes, e a terceira festa é a chamada Festa dos Tabernáculos. E é interessante porque as festas judaicas elas estão ligadas dentro do ciclo da agricultura, do plantio. Né? Tanto é que você vai perceber num texto, por favor, se você voltar comigo, quando ele fala no verso 9 do Pentecoste. O Pentecoste aqui são 50 semanas depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, são 7 semanas mais um dia, são 7 semanas mais um dia, então 7 vezes 7, 49, mais 1, 50, que é o primeiro dia da semana, e esse é o Pentecoste, por isso penta vem da ideia de 50, não é? Essa linguagem posterior, mas também é conhecido como Festa das Semanas, que são 7 semanas. E o grande ponto aqui, veja, no verso 9, 7 semanas contarás, quando a foice começar na seara. Isto é, veja, quando você começar a primeira colheita, a primeira parte do que for tirado. Então perceba que eu tenho aqui literalmente no primeiro momento o período do plantio, a colheita e o tabernáculo, a festa dos tabernáculos, que é a última festa, é quando o fruto estiver completamente pronto. Essa é a última festa. Quando o fruto estiver
perfeito, quando tudo for ser colhido. Aqui é a primeira parte da colheita e você tem no final a festa dos tabernáculos. Isso vai, irmãos, é interessante que isso descreve as 3 idas de Israel, dos servos de Senhor a Jerusalém, no caso, não especificamente Jerusalém ainda aqui, mas ele fala o lugar que o Senhor escolher, vocês vão a ele festejar, não é o lugar que você vai escolher, não é na sua casa, é no lugar que Deus escolher. O texto vai repetir isso algumas vezes. E aqui ainda não está falando de Jerusalém, mas ele está falando de um lugar que Deus vai escolher. E esse lugar, quando ele for escolhido, é para lá que todos vocês vão. Não vai ser em casa. Não vai ser segundo as minhas regras. Vai ser segundo as regras do Senhor. São festas que são ordenadas. E no final do texto, por favor, venha comigo para os últimos versos, depois da festa do tabernáculo, não é? Ele diz assim no verso 16: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Falaremos sobre isso, mas veja o detalhe: todo varão terá de aparecer 3 vezes diante do Senhor. Lembre-se que aqui ele está descrevendo 3 festas, mas na realidade são 7 festas, certo? São 3 subidas a Jerusalém, e eu vou usar a palavra Jerusalém aqui, ele não está citando Jerusalém, porque não é tempo ainda na revelação, mas é para onde está apontando, certo? Então, 3 vezes eles vão subir. Quais são as 3 vezes que eles vão? Então, na primeira festa é a festa da Páscoa, certo? E festa dos pães asmos, como o texto descreve aqui. A segunda festa, certo, é o que ele vai chamar, que é a segunda subida, que é a festa do Pentecostes. Desculpa, entre a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos, que estão juntas, colocadas uma semana após a outra, e aqui no texto vai ser colocado na mesma semana, vamos falar um pouco sobre isso. A segunda festa no mesmo período é chamado a festa das primícias, quando a primeira folhagem é saída, né? Se você for para Levítico 23, você vai encontrar essa ordem lá: festa da Páscoa, pães asmos junto, festa das primícias. As primícias são as primeiras folhagens, não significa ainda o fruto, mas as primeiras folhagens. Depois eu tenho a festa, então eu tenho a segunda viagem, que é a festa do Pentecostes, que são 50 dias, 7 semanas mais um dia. Primeira festa, Páscoa e essa sequência. Segunda festa, festa do Pentecostes. Todo mundo vai. E a terceira festa, certo, é a festa que vai ser colocada num período que descreve algumas festas juntas. Primeiro, das trombetas. Segundo, festa da expiação. E por último, a festa dos tabernáculos. São 7 festas em 3 subidas. Primeira subida, Páscoa. Segunda subida, Pentecostes. Terceira subida ao lugar que Deus escolheu, a festa dos tabernáculos. Essa festa do tabernáculo contém uma sequência de festas imediatamente antes. São 7 festas, 3 subidas. Ele descreve 3, entenda, porque essas são o foco delas: Páscoa, Pentecostes e o fruto pleno, que é o período da festa dos tabernáculos. 3 festas grandes, 3 subidas, mas no fundo nós sabemos, segundo Levítico 23, que são 7 festas, certo? Mas são 3 idas, 3 subidas a Jerusalém. Todos eles deveriam ir lá. Perceba que aqui não é uma festa que eu faço na minha casa, não é uma festa que eu realizo segundo as minhas regras, segundo o que Deus diz. O lugar que ele escolheu, o que eu devo levar e como eu devo participar ou realizar essa festa. O que eu devo fazer nessa festa. São regras que Deus estabelece, né? São regras importantes, porque elas descrevem exatamente a obra da redenção. Lembre-se de um detalhe: por que isso é tão importante nessa conjuntura de Deuteronômio? Porque nos versos anteriores que nós estamos expondo, onde está se falando exatamente do cuidado do pobre, do cuidado do necessitado,
Vocês vão lembrar que a marca que Deus diz é o seguinte: lembre-se, Deus livrou vocês do cativeiro egípcio e Deus livrou vocês da escravidão. Vocês foram estrangeiros em terra estranha, então vocês vão tratar o estrangeiro, vocês vão tratar o pobre, vocês vão tratar o órfão e a viúva segundo a bondade de Deus foi com vocês. Assim como Deus agiu com vocês, vocês vão tratar com eles. Então aquilo que foi dito nos capítulos anteriores agora é manifestado em termos de festa. Veja, eu não só apenas vou devolver a minha contribuição para socorrê-los, mas a adoração a Deus é feita tanto com o pobre, com a viúva, com o órfão, é o que está posto no texto. Com o estrangeiro, todos eles vão celebrar essa festa comigo. Todos eles, entenda. Não é apenas a ideia de que eu vou contribuir para o bem deles, mas eles vão adorar juntamente conosco. Não é simplesmente eu vou dar uma ajuda para que eles saiam, eles vão adorar a Deus. E veja a linguagem que ele utiliza no texto, por favor. Na festa especificamente do Pentecoste, no verso 10 ele diz: e celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus com ofertas voluntárias da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. E aqui é mesmo o princípio da contribuição. Segundo o que Deus te deu, segundo a proporção que Ele te deu, você vai contribuir, você vai ofertar. Ele continua: alegrar-te-ás perante o Senhor, teu Deus, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que está no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Lembre-se, não apenas eles serão socorridos nos versos anteriores, mas eles serão também, eles vão participar da festa conosco. Eles vão adorar o Senhor. Eles vão celebrar o Senhor. Eles vão se alegrar juntamente conosco. 3 festas, princípios registrados e regulados por Deus, onde não apenas o indivíduo subia, mas a sua casa também participava com alegria de tudo aquilo que ele produzia, e cada um daria segundo a proporção que Deus concedeu a cada um. Cada um contribuiria segundo o que Deus lhe deu. Esse é um padrão que regula todas essas festas aqui estabelecidas pelo Senhor. Tendo esse conceito geral, né, nós trazemos aqui o princípio, porque essas 3 festas têm a ver com aquilo que introduzimos com esperança. Qual é a lógica disso? Primeiro, você tem muito claramente um conceito no Antigo Testamento, irmãos, em que, por exemplo, essas festas não poderiam ser celebradas no deserto, porque eles não plantavam. Como é que eles iam colher alguma coisa no deserto? Isso foi regulado em Levítico. É porque a esperança está colocada aqui, veja. Eles vão entrar na terra, e a ordem que Deus deu, eles vão agora praticar. Eles estão aqui às margens do Jordão, eles estão entrando na terra prometida, e o Senhor está trazendo de volta a eles aquilo que foi dito anteriormente. Eles vão subir, eles vão entrar na terra, eles vão plantar, eles vão colher, e eles vão adorar o Senhor com o fruto da sua produção. Você imagina, só tinha um detalhe que eles viram no deserto: o cordeiro que foi imolado à Páscoa. A morte do cordeiro na Páscoa e a libertação deles do cativeiro. Perceba, irmãos, que exatamente essa é a lógica da nossa revelação, da revelação bíblica para com o povo de Deus. Nós temos aqui, nós não vimos com os nossos olhos, está registrado na palavra de Deus, que Jesus Cristo, que é o Cordeiro Pascal, foi imolado para a nossa libertação e ressuscitou ao 3º dia para a nossa justificação, e ele trouxe todos os benefícios dessa terra. Ele não apenas restaura a nossa alma, como ele restaura toda a criação, a ponto de uma maneira tão interessante que
Nós vivemos numa realidade onde tudo isso nos foi concedido em Cristo, mas nós vivemos num mundo caído, onde o sofrimento é uma realidade inequívoca. Mas há uma esperança, e aqui é interessante. O Senhor Jesus Cristo, quando estabeleceu a Santa Ceia, ele disse que eles iriam comer essa ceia com ele no reino dele. De novo, você percebe, eles viram o cordeiro ser imolado e a festa da ceia, a celebração da ceia instituída, e ao mesmo tempo uma esperança: vocês comerão comigo. O povo de Deus, ele vive da certeza de que aquilo que o cordeiro conquistou vai se manifestar na sua plenitude, no tempo determinado por Deus. E a segurança do povo de Deus não está na percepção da vida, um mundo que se decompõe, um mundo que se acaba, um mundo que vive em corrupção, um mundo que vive em sofrimento. E você diz assim: qual é a expectativa? Um mundo onde há seca, onde há fome, como isso pode acontecer? A nossa esperança está posta em Cristo, naquilo que Ele fez, na obra da redenção. A nossa segurança, essa é a realidade da igreja, assim como era a realidade de Israel. O Deus que os tirou do Egito com mão poderosa é o Deus que vai conduzi-los à terra prometida e vai dar a eles uma terra que mana leite e mel. A expectativa da igreja é essa. Essa é a festa que a igreja celebra, a festa da esperança. Quando nós olhamos para as três festas em particular, e obviamente não é nossa intenção, porque qual é a intenção clara de Deuteronômio aqui? Não queremos, além da intenção do texto, não é discutir os detalhes da festa, porque esse é o foco. No final ele vai dizer: essas são as três subidas que vocês vão fazer, e vocês vão trazer tudo aquilo que Deus lhe deu, segundo o que Ele ordenou, no lugar que Ele ordenou. Esse é o foco do texto. Eles vão celebrar essas festas ao Senhor. Mas ele divide então em três partes, não é? O texto é colocado, essas três festas. Rapidamente, só para você entender como o texto se divide. Versos de 1 a 8, a festa da Páscoa e dos pães asmos, não é? Verso 9 a 12, a festa das semanas, ou chamada a festa do Pentecostes, e versos 13 a 15, a festa dos tabernáculos. E o 16 a 17, o resumo de tudo isso e a descrição do que eles devem fazer. As três festas e o resumo nos versos 16 e versos 17. Nos versos 1 a 8 de Deuteronômio, né, você tem duas festas de Israel colocadas juntas, que são descritas em Êxodo, por exemplo, como separadas, aqui são colocadas como juntas. Ele é descrito como a festa da Páscoa, né? E é interessante, depois, ele imediatamente diz: depois você não vai comer pães ou pão com fermento, mas ele não faz uma menção, ele não separa uma festa da outra. É interessante que talvez Matthew Henry tenha compreendido melhor isso aqui. Ele diz assim: a intenção é para que a Páscoa não seja compreendida apenas como um dia, mas como um processo da semana, onde eu como da Páscoa e vivo dessa forma. Eu trago à memória isso constantemente, eu trago à memória aquilo que aconteceu conosco, o tempo da nossa escravidão, do sofrimento, e eu passo agora a me alegrar com tudo aquilo que o Senhor me deu durante toda a semana. Ele vai mais adiante e diz: a festa é no meio do mês, para que todo mês seja celebrado. 14 dias de preparação e o resto das semanas celebrando a festa. Páscoa e ao mesmo tempo pães asmos. Páscoa e ao mesmo tempo pães asmos. Ele diz então, não apenas uma festa, mas um mês celebrando a obra da redenção. Essas duas festas, elas são colocadas conjuntamente. E o texto esclarece os detalhes que são importantes para nós. Não precisamos ir muito longe. Veja o que o texto diz, por exemplo, com respeito ao que acontece na festa. Ele diz assim: então, verso 2, sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus do rebanho do gado no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Veja, toda vez ele vai citar isso, escolher. Tanto é que no resumo
No verso 16 e 17, ele traz à tona a mesma verdade. O lugar que o Senhor escolher. Que mês vai ser isso? Mês de Abibe. O que é o mês de Abibe, irmãos? É exatamente o período entre março e abril. Se você lembrar de Êxodo capítulo 12, verso 1 e 2, que é o capítulo em que Deus vai lançar a última praga, que é a morte dos primogênitos. E quando ele institui a Páscoa, o texto começa assim: este é o principal mês do ano. É o primeiro mês, o principal do ano. Qual o principal? A festa de Israel é baseada na obra da redenção. É o mês em que Deus tira Israel do cativeiro egípcio. O mês de Abibe. Março, abril. É o que nós chamamos de equinócio da primavera. Né? É o período da primavera, março e abril. Os 2 meses prováveis em que essa festa ocorria. Março e abril. Esse é o mês chamado mês de Abibe. Em outro lugar na Escritura é chamado Nissan, que também é o mesmo Abibe, que significa março e abril. Os dois nomes referindo-se ao mesmo período. O que é que eles vão fazer? Vão trazer o sacrifício ao Senhor. E ele diz no verso 3, nele não comerás levedado 7 dias. Perceba, ele imediatamente, ao informar sobre o que ele do sacrifício do animal, ele diz, nele você não vai comer levedado. Ele funde as 2 festas numa só. Ele funde as 2 festas numa só. As 2 festas, irmãos, elas ocorrem na mesma semana, no período da primavera. Elas ocorriam ali, uma semana após a outra, como foi registrado nos outros livros da Bíblia. Mas aqui é descrita como uma coisa só. É como se fosse 2 partes de uma única festa. A combinação dessas 2 festas de Deuteronômio, né, não é simplesmente uma questão de conveniência. Ela serve o propósito do livro de Deuteronômio, irmãos, que é olhar para o passado e olhar para o futuro. A Páscoa, ela foi primariamente a celebração de Êxodo, verso 1, 3 e 6, como você vai ver aqui no texto. Nós lemos o verso 1, quando diz assim, guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Veja o verso 3, por favor, ele diz, ainda no verso 3, nela não comerás levedado 7 dias, nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saís da terra do Egito. Veja o verso 6, por favor. Ele diz, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher, para lhe fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saístes do Egito. Veja, em 3 momentos ele mostra o passado. Vocês vão trazer à memória o dia em que vocês foram libertos do Egito. O dia em que o Senhor imolou o cordeiro, e esse cordeiro morreu no vosso lugar. Onde o cordeiro não havia morrido, não havia sangue, morreu o primogênito. Ali onde o sangue do cordeiro estava posto, o primogênito foi poupado, porque alguém morreu no lugar deles. Interessante que enquanto a festa dos pães asmos, irmãos, né, ela também está arraigada no livro de Êxodo. Você vai ver, você perceba que ele vai dizer, literalmente, você vai lembrar que vocês saíram apressadamente do Egito. Né? Mas lembre-se, isso não poderia ser celebrado num contexto outro, senão no contexto da terra. A festa dos pães asmos só poderia ser celebrada no contexto de terra. Quando Israel fizesse crescer as sementes e plantio. Essa festa não poderia ser feita no deserto. O passado e o futuro. A garantia do futuro está arraigada naquilo que foi feito no passado. Israel tinha esperança na própria ordem da celebração. No livro de Êxodo, no capítulo 13, não precisa ler, mas depois você pode ir lá, Êxodo 13, verso 3 a 10. Ele coloca a celebração dessas festas num contexto que estão ligados à terra prometida. Interessante lá, Êxodo
13, 3 a 10, está literalmente ligado a essa festa à terra prometida. Enquanto Josué, no capítulo 5, verso 10 a 12, que já estão entrando na terra prometida, descreve a primeira Páscoa e a primeira festa dos pães asmos, depois que Israel entra na terra, não é? E Deus havia cumprido as promessas que ele havia dado. É somente quando eles entram na terra. Essa é a ideia, esse é o princípio. A festa nos lembra do passado e nos enche de esperança do futuro. Quando Deus ali no Êxodo, veja bem, ali no Êxodo, quando eles iam começar a marcha, ele não só fez a festa da Páscoa, que era a morte do Cordeiro, mas a festa dos pães asmos. Eles teriam que comer pão amargo. Mas como fazer se não há semente, não há plantio? Essa festa seria celebrada apenas na terra prometida. Que coisa interessante, o Senhor Jesus fez isso com Israel, eu já citei isso. Você fez isso com os seus apóstolos, seus discípulos. Institui a ceia e disse: vocês vão comer comigo no meu reino. Paulo pega isso com tanta glória e diz: nós vamos lembrar da morte de Cristo até que Ele venha. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor até que Ele volte. Há intimamente estabelecido um princípio. Aquilo que foi feito nos enche de esperança. Nós ainda não vimos a terra produzir, mas nós sabemos que a terra vai produzir, porque Deus ordenou 2 festas, e uma depende do plantio. Porque Deus ordenou 2 festas, e Ele fez exatamente assim. Esse processo de ir para trás e depois para o futuro, não é? Reflete exatamente a natureza de Deuteronômio, irmãos. É a perspectiva teológica do capítulo 1 a 11 de Deuteronômio. Israel está ali, exatamente na fronteira entre a bênção do passado e a bênção do futuro. Israel está ali diante da terra prometida. E eles não vão olhar para o futuro sem lembrar do passado. Vocês vão celebrar a morte do Cordeiro. Vocês vão celebrar o sacrifício do Cordeiro. Porque sem o sacrifício do Cordeiro, vocês não entram na terra prometida. Vocês não vão provar disso. A festa não é o futuro. É o passado que nos garante o futuro. A esperança. É por isso que Deus vai ensinar Israel nessa caminhada. Não vivam por vistas. Vocês viram lá os exércitos dos povos que estavam da além do Jordão, como esses homens eram gigantes, e 10 voltaram dizendo: vamos de ser destruídos, não há como. Pelo que nós vimos, Josué e Caleb disseram: essa terra é nossa, o Senhor nos prometeu. Em outras palavras, nós ainda vamos celebrar as festas nessa terra, porque é demandado plantio e colheita, e nós entraremos ali. Passado e futuro. Essa é a maravilha da Santa Comunhão, da ceia do Senhor, que nós vamos provar hoje à noite, mais uma vez, se o Senhor nos permitir. Este é meu sangue que foi derramado por vós. A cruz, ela olha não apenas para o passado, irmãos, mas ela olha porque Deus cumpriu todas as promessas no sacrifício de Cristo. Isso é tão claro que Cristo, antes de morrer, usa a linguagem: haverá um banquete no meu reino e vocês vão se assentar comigo. Vocês vão sair por aí, vocês não vão ter o que comer,
vocês vão ter que se vestir, vocês vão passar dificuldades. Lembre-se, há um banquete no meu reino e vocês vão se assentar comigo. Nós não vivemos pelo que nós estamos vendo, mas pelas promessas de Deus. Elas são perfeitas. O verso 9 a 12 descreve a festa do Pentecoste, a segunda festa, conhecida exatamente como a festa das semanas ou festa do Pentecoste. Lembre-se, vou repetir mais uma vez, Pentecoste 50, porque 50 eram festas das semanas, eram 7 semanas, então 7 vezes 7, 49, mais um, que era o dia do Pentecoste. O grande dia do Pentecoste, na realidade, era o domingo, era o dia do Senhor. Eram 7 vezes 7, 49, que eram 7 sábados, e era o primeiro dia depois do último sábado, era a festa do Pentecoste. Foi o dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, dia do Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, como a Escritura muito bem nos ensina também. 50 dias. Que período é esse também? Como a agricultura, é o período do começo da colheita, não é? Que é até a celebração da festa. É o começo da colheita, por isso começa. A foice vai ser lançada. É o princípio da colheita. Não é? Se você quiser mais detalhes, e aqui caberia você depois pesquisar isso melhor, veja, assim, se eu me deter nesses detalhes, eu vou perder o propósito do livro de Deuteronômio, porque isso já foi exposto quando expusemos Levítico, mas você volta lá em Levítico 23, verso 15 a 21, depois você anota e volta e você vai ver os detalhes da festa do Pentecoste, como é descrito. Não só em Levítico, como em Números também, capítulo 28, verso 26 a 31. Incluía aqui a oferta dos primeiros frutos da colheita, entregues a Deus. Por isso era conhecido como a festa da colheita também, né? Festa da colheita, ou o dia dos primeiros frutos. Deuteronômio claramente não vai explicitar aqui esse termo frutos, primeiros frutos, até porque não há essa linguagem, não é? Podemos dizer assim, ele vai até usar um termo oferta pacífica ou até mesmo oferta voluntária, vai se usar muito essa linguagem, porque haverá uma festa específica que imediatamente a Páscoa, aqui é a festa das primícias. Elas foram dadas e colocadas em seções separadas no texto, né, para que tivesse uma ênfase teológica muito clara. Só no capítulo 26 de Deuteronômio, os detalhes disso vão ser expostos, e nós vamos guardar esses detalhes para essa seção do capítulo 26, que ele vai tratar com muito cuidado sobre esse aspecto. Mas o principal, ou os principais beneficiários, podemos chamar assim, dessas ofertas, né, eram os levitas, sacerdotes que serviam no santuário, e nós sabemos que o pobre, o estrangeiro, a viúva e o órfão também comiam juntamente com eles. A festa era principalmente os levitas e sacerdotes iam comer dessa oferta, eram colocados nesse princípio, mas iam se alegrar também com ele e todos os outros. A grande diferença aqui, irmãos, é que no texto do capítulo 15, por exemplo, de Deuteronômio, volte comigo lá, Deuteronômio 15, verso 4. Deuteronômio 15, verso 4. Veja o que diz o texto, por favor. Ele diz assim, verso 4, para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para a possuíres. E é interessante que a ideia é, vocês vão trazer, e aí nós já falamos disso no capítulo 15, não é que não haverá pobre. Lembre-se que isso se cumpre muito bem, de maneira clara, lá em Atos, quando todos o que tinham vendiam e davam, e era distribuído segundo a necessidade de cada um. Então não havia essas pessoas que tinham muitas necessidades, havia pobre, mas não miseráveis, pessoas que não tinham nada, porque todos ajudavam um ao outro. Era essa a linguagem. E ele diz assim também, e a intenção da contribuição é para que não haja pobre no vosso meio. E Deuteronômio vai usar
A festa é dizer todos vão participar dela. Todos vão participar dela. O princípio aqui é que nós vamos conceder aquilo que nós temos como fruto da gratidão, porque tudo que temos veio das mãos do Senhor. Tudo que temos veio das mãos do Senhor. As nossas obras, as nossas ações deveriam ser manifestação de gratidão em resposta às bênçãos de Deus anteriores. Que bênção, irmãos! O Senhor libertou vocês do Egito. Essa é a tese do capítulo 15 e 14. Porque vocês eram escravos, o Senhor libertou vocês. É o mesmo padrão do capítulo 16. Vocês vão fazer isso, trazendo à memória o que vocês receberam da parte de Deus. E como gratidão, vocês vão trazer os primeiros frutos da sua colheita para o Senhor. Toda a comunidade deveria participar. Esse termo é muito comum, né? Inclusivo, né? Hoje tem significado tão estranho. Né? A inclusão tinha um caráter redentivo. Veja o verso 12, por favor, do capítulo 16. Mais uma vez, capítulo 16, verso 12, desculpa. Capítulo 16, verso 2 diz assim o texto sagrado. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás estatutos, e os cumprirás. Lembre-se que esse é o fim do argumento. Verso 11. Alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita que está dentro da tua casa, da tua cidade, e o estrangeiro, o órfão, e a viúva que está no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, para lhe fazer habitar o teu nome. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e guardarás os estatutos e o cumprirás. Lembre-se, sempre o foco é, você vai trazer o passado. O passado não apenas me dá esperança, mas ele conduz as minhas ações. Porque o Senhor me libertou do Egito. Porque eu era escravo, porque eu era pobre, eu era nu, eu estava nu, eu não tinha nada. E o Senhor me acolheu, me recebeu, me guardou. Agora eu vou fazer isso com base na obra da redenção. Até a festa do Senhor, ela é fundamento redentivo, irmãos. Essa festa tem esse caráter. Como festa da colheita, a festa do Pentecoste, ela não tinha uma relação natural não tinha uma relação natural com a Páscoa. Mas ela tinha uma relação lógica com a Páscoa. Porque a libertação trazida pelo Cordeiro não apenas os tirava do Egito, mas prometia uma terra que mana leite e mel. Mas agora a festa do Pentecoste é com base na obra da Páscoa, da libertação do Egito. Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, que é o dia do Pentecostes, lá em Atos, no capítulo 2, o que exatamente que acontece naquele dia daquela festa? O Espírito Santo vem sobre a igreja. E ali naquele dia, irmãos, naquele dia, Pedro prega o Evangelho e diz: o Cristo que vocês mataram, Deus o ressuscitou, fazendo o Senhor. Ele prega a mensagem do passado, no poder do Espírito. Qual é a grande colheita?
3.000 pessoas naquele dia foram salvas. Primeira grande colheita. 3.000 pessoas naquele dia foram salvas. Quando o Espírito, o dia de Pentecostes não separa, o Espírito vai falar daquilo que ouviu de Cristo, da obra da redenção. Ele vai aplicar o que Cristo fez por nós, em nós. Não é diferente na festa. Moisés está lembrando o povo que essa festa é baseada na mesma obra da redenção. Essa é a razão da festa. A razão da festa não é cuidar do pobre. A razão da festa é que nós fomos libertos do cativeiro. E nessa promessa, agora, não só a terra, como agora eles estão colhendo os frutos. As promessas do Senhor se manifestaram. E o que eu faço? Como é que eu celebro essa festa? Eu não apenas contribuo para socorrer o necessitado, eles estarão conosco na Assembleia. Isso é maravilhoso pensar, irmãos, na igreja. Eu lembro em Atos, quando Paulo chega numa determinada cidade, né, e Lídia é salva. Depois uma mulher endemoniada, a mulher endemoniada é salva. Depois Paulo vai ser preso. Os apóstolos vão ser presos ali. E o carcereiro é salvo. E depois ele diz que ele não poderia ficar preso porque ele era, na realidade, um cidadão romano. E o texto diz na sequência que ele é liberto. E aí o texto diz, ele sai da prisão e vai se encontrar com os irmãos. Se reúne com os irmãos. Aquela mulher que era possessa e foi salva. Lídia. E o carcereiro. Eles não são vistos mais por classe ou situação. Eles são irmãos. Eles são irmãos. O pobre vai ser socorrido. O órfão vai ser amparado. A viúva vai ser acalentada. Porque nós recebemos do Senhor a obra da redenção que se manifesta no modo como nós vivemos como igreja e como assembleia. Estamos como um só povo diante de Deus. E vem então a última festa, a festa dos tabernáculos. Essa festa dos tabernáculos, irmãos, ela é nos versos 13 a 15, né? Ela era o clímax, podemos chamar assim, né, do ano da agricultura. Depois de todos os grãos, né, terem sido completados e estão agora plenos, essa ideia, vinha então a grande celebração e alegria. Há uma diferença interessante, é que na primeira festa, a festa dos pães asmos, que está ligado à festa da Páscoa, há um termo utilizado lá que essa é a festa da aflição, o pão da aflição. Enquanto que a festa do tabernáculo é conhecida, haverá alegria, haverá satisfação. Essa é a imagem usada no texto, por favor, versos 13 a 15. Acompanhem comigo o texto, veja o que diz. A festa dos tabernáculos celebrarás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua ira e do teu lagar. Veja, quando tiver recolhido tudo, alegrar-te-ás na tua festa. Lembre-se, a primeira festa era a festa, o pão da aflição. Aqui você vai se alegrar. Porque fazer a vontade de Deus traz alegria ao povo de Deus. Porque a alegria é o propósito da própria redenção.
de fazer aquilo que Deus ordena, então você vai se alegrar na tua festa, tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita, o estrangeiro, o órfão, a viúva que está dentro das tuas cidades. Eles vão se alegrar contigo. É festa da alegria. Interessante porque, tendo tudo sido colhido, agora todos podiam usufruir. O hábito da agricultura, irmãos, sempre está ligado ao caráter da redenção. Agora, a semente que foi plantada é colhida. É colhido o fruto dessa semente. O cordeiro que foi morto e ressuscitou, agora traz no seu reino abundância, onde não haverá choro, onde não haverá fome, onde não haverá lágrima, onde não haverá dor, haverá alegria. Plena alegria. O passado e o futuro. Se o pães asmos apontava para o futuro, imagina a festa dos tabernáculos, que era o fruto pronto. Sem dúvida, a obra da redenção vai ser usufruída na sua totalidade. A festa dos tabernáculos, ela era celebrada da seguinte forma: eles faziam tendas ao redor. Isso vai ser manifestado lá na frente, quando eles vão para Jerusalém especificamente, ou aqui no caso a cidade que o Senhor escolher. Então eles vão celebrar, eles vão ficar ao redor e vão cobrir, eles vão viver em tendas, como viviam no deserto. Agora eles já têm suas casas na cidade, vão viver em tendas por 7 dias. E essas tendas são cobertas por palmas. Por palmas. Essas palmas, que é engraçado que muita gente usa o texto de Apocalipse para dizer que é batendo palmas, né? Palmas é de palmeira. Tem texto que fala de palma mesmo, como palma, mas esse texto, ele usa a palavra palmas, não para falar de bater palmas, ele está falando de palmas de palmeiras. Quando chegava a festa, eles celebravam com palmas nas mãos. O tempo em que eles andaram no deserto, habitando em tendas. O tempo em que eles não tinham, a água saía da pedra. O tempo em que Deus trazia alimento diário, segundo as suas necessidades. O tempo em que os pés deles não incharam. O tempo em que suas sandálias não foram corroídas e suas roupas não envelheceram. Eles provaram da providência, eles provaram do cuidado, eles provaram da bondade de Deus durante todo o caminho. E entraram na terra agora. E agora eles vão colher. Nesse mesmo texto, em Apocalipse, vai dizer: então não haverá mais lágrimas, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É dia de celebração. Hoje à noite, quando nós vamos expor Romanos, se o Senhor permitir, Paulo usa isso no verso 18, que está ligado a toda essa teologia do Velho Testamento. Ele diz: o sofrimento do presente não se compara com a glória que há de se manifestar no futuro. O sofrimento do presente não se compara. Esse é o dia de alegria. O mundo vai se decompor diante dos nossos olhos,
nosso corpo vai se esvair nessa terra. Mas a nossa esperança está no Senhor. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque a promessa dele é firmada na obra que Ele fez. Ele morreu e ressuscitou para que todos os que estão nele, ainda que morram, viverão eternamente. Ainda que morram, têm a vida eterna. Nós não temos outro princípio, porque essa é a lógica da revelação, é o princípio que a Escritura trabalha. As festas nos remontam ao passado e nos dão a certeza do futuro, cheio de esperança. Os versos últimos, 16 e 17, então descrevem assim a Escritura Sagrada. Diz exatamente assim: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher. Veja, ele resume tudo que ele fala aqui. Na festa dos pães asmos, na festa dos tabernáculos, das semanas, na festa do tabernáculo. Porém, não aparecerá de mãos vazias. É muito interessante. Por que de mãos vazias, né? Não podemos ler esse texto fora do contexto. Lá em Deuteronômio 15, 13, vai ser dito assim: não despeça o teu servo de mãos vazias. Quando ele trabalhar para você, ele for seu escravo, e completar o período, e ele for sair, não o despeça de mãos vazias. Não mande embora, num ano sabático, de mãos vazias. Não é meramente uma conexão verbal, mas pactual, irmãos. Esse é o sentido. Trazer ao Senhor, segundo o que Ele nos tem dado. Socorrer ao necessitado nas suas necessidades. É princípio pactual. Trazer nada, irmãos, para oferecer no santuário a Deus é o equivalente a não oferecer nada a ninguém quando esse tem necessidade e você tem condições. Dar a Deus generosamente é reconhecer que o plantio, e aí a linguagem é extraordinária, porque o Antigo Testamento vai dizer: vocês vão colher o que vocês não plantaram. E veja, isso não é, vocês não vão colher o que vocês plantaram, não. Vocês vão colher o que não plantaram. Vocês vão possuir uma terra que não pertence a vocês. Eu dei a vocês. Como que vocês usam o que vocês têm de maneira pecaminosa? Vocês sempre chegam diante de mim de mãos vazias. É uma declaração própria de que vocês imaginam que o que vocês têm é fruto da própria força. E todas essas ações são remetidas ao passado. Lembre-se, vocês eram escravos e o Senhor libertou vocês do Egito. Vocês não tinham nada e o Senhor lhes enriqueceu. Quatro coisas resumem tudo isso que nós falamos, eu vou pontuá-las, não posso discorrer todas elas, mas eu vou pontuá-las. Primeiro, nessas festas e em tudo que nós ouvimos aqui, há uma ênfase na história. A riqueza da fé de Israel, ela está fundamentada, irmãos, nessas festas que estão literalmente fundamentadas na obra da libertação do cativeiro. No Novo Testamento, nós não somos mais ordenados a celebrar nenhuma dessas festas. Pelo contrário, todas elas foram cumpridas em Cristo.
Celebrar a festa do tabernáculo, celebrar a festa da Páscoa na perspectiva da antiga aliança, matar um cordeiro, seria dizer que Cristo não é suficiente para nós. Mas o Senhor nos ordenou 2 celebrações claras. Ele não nos ordenou o Natal, não nos ordenou o culto de virada de ano. Mas Ele nos ordenou 2 celebrações. Ele nos ordenou o seu dia, o dia do Senhor. Não é? O dia do Senhor. Esse é o dia, o domingo, em que nós nos reunimos para adorá-lo. E 2 celebrações históricas. Porque até o domingo, por que nós nos celebramos, por que nós adoramos a Deus no domingo? Qual o fundamento? Porque era no sábado, porque Deus criou o mundo e descansou no 7º. E por que no Novo Testamento, porque no período do Novo Testamento, de Cristo para cá, da ressurreição de Cristo para cá, por que nós guardamos o domingo? Por causa de caráter histórico também. Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Então, nós não somos e nem podemos obrigar ninguém a fazer nada se não tem fundamento histórico. Deus dizia a Israel, faz isso, porque você era escravo e eu te libertei. Faz isso e remete ao passado, e remete ao passado. Nós dizemos, irmãos, é necessário guardar o dia do Senhor, domingo, porque o Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana. E ele diz também que nós devemos batizar. E o batismo é a prova clara da obra da redenção. Isto é, Jesus Cristo morreu para nos purificar dos nossos pecados. E nós que cremos no Senhor pela obra do Espírito, somos lavados pelo sangue do Cordeiro. E o Espírito de Deus habita em nós. E nós recebemos um selo externo. Eu não sou salvo quando sou batizado, mas o batismo é uma declaração da igreja visível, que eu sou membro dessa igreja agora. E a água do batismo diz que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro no dia que cremos. E a obra da redenção ocorreu no dia do sacrifício de Cristo e a sua ressurreição. O batismo é baseado na história. A ceia, que vamos participar hoje à noite, se permitir, é baseado na história de esse é o cálice da nova aliança. Este é meu corpo que foi entregue por vós. Este é o cálice, o sangue da nova aliança. E é interessante que lá em Êxodo capítulo 24, quando Moisés está firmando, Deus está firmando o pacto com Moisés e Israel, e ali, quando entrega a lei, o cordeiro é morto, o sangue é derramado numa vasilha, e então o sangue é aspergido sobre o povo, e Moisés diz assim, em Êxodo 24, ele diz assim, este é o sangue da aliança. Chega Jesus Cristo, o cordeiro pascal, segundo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, este é o Cordeiro Pascal. Jesus Cristo olha e diz, este é o sangue da nova aliança. Esse é o sangue da nova, porque eu derramei meu sangue para a remissão dos vossos pecados. Vocês vão celebrar isso. O fundamento disso. Seja o dia do Senhor, seja o batismo, seja a Santa Ceia que é ordenada pelo Senhor, no culto público como Ele ordena na sua palavra. É feito com fundamento histórico, mas não apenas remete ao passado, remete ao futuro, porque nos enche de esperança. Quando Ele ressuscitou dentre os mortos, irmãos, e agora nós servimos a Ele no primeiro dia da semana, o mundo foi restaurado pelo sacrifício e pela ressurreição de Cristo. Há uma esperança. Quando Cristo morreu, alguns mortos ressuscitaram.
Houve um terremoto. Alguns santos que morreram no passado viveram. Quando ele ressuscita dentre os mortos, ele traz a redenção do homem e a restauração do cosmos. Na sua cabeça, ele levou a maldição da terra, causada pelo pecado. A terra produzirá cardos e abrolhos. Ele leva espinhos na cabeça. No Getsemane, quando a Escritura diz, lá no Éden, que do suor do rosto ele comeria, ele derrama o suor e sangue. O trabalho dele foi o mais duro de todos os trabalhos. E quando ele ressuscita, diferentemente de Lázaro, é lindo essa descrição em João, quando ele ressuscita. João diz que Lázaro saiu com as roupas que ele havia sido sepultado. Em João, quando Cristo ressuscita, João diz esse detalhe: ficaram para trás as roupas do seu sepultamento, isto é, ele não mais morrerá. Lázaro veio ainda com as marcas da morte e morreu. Ele não mais morrerá. A morte ficou para trás. Essa é a festa que nós celebramos. Essa é a celebração da igreja. Nós não somos ordenados a celebrar nenhuma outra festa, irmãos, a não ser o dia do Senhor. Com base histórica, redentiva, batismo e a ceia do Senhor, como ordenado na sua palavra. E na ceia, como já citamos, repito, ele disse: vocês comerão comigo um banquete no meu reino. A igreja caminha com esperança, porque a nossa esperança é firme, porque aquele que nos deu a esperança é poderoso para cumprir as suas promessas. Certamente a sua caminhada nesse mundo pode ser difícil e longa, ou curta, Deus sabe. Mas uma coisa, Deus está trabalhando com você, como trabalhando comigo e em mim. A nossa fé é impaciente. Ele quer nos ensinar a ter paciência, porque Ele vai cumprir no tempo dEle, no lugar que Ele escolher, no dia dEle. Ele vai cumprir suas promessas, certamente. Nenhuma delas falhará. Essa é a certeza que a igreja tem. Esse é o conforto que o povo de Deus tem. E é nisso, irmãos, que você deve se apegar. Hoje e para sempre. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos meditar na Tua Santa Palavra nessa manhã do dia do Senhor. E clamamos ao Senhor a Tua bondade sobre nós, o Teu socorro sobre nós, a Tua ajuda, porque nós somos, Senhor, tão fracos, tão pequenos, Senhor Deus, e a nossa fé, ela é tão impaciente, Senhor. Nós queremos para ontem aquilo que no tempo determinado o Senhor há de nos conceder. Ajuda-nos a ter essa visão clara como igreja do Senhor. Ensina-nos a paciência. Mas sabemos de uma coisa, Senhor, e isso é o nosso consolo. Que por mais que a nossa fé seja pequena, e até mesmo fraca, mas se ela for colocada apenas em Ti, Senhor, somente em Ti, ela é perfeita.
porque não é o tamanho da nossa fé que nos salva, mas em quem nós confiamos. E nós confiamos em Ti, Senhor, de todo o nosso coração, apesar de nós mesmos. Abençoa a Tua igreja. Enche de esperança a Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.